Graça e paz, pessoal. Aqui quem fala é seu amigo apóstolo Robson Martins. Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês sobre a nossa escola de unção, do nosso módulo Semeadores de Fogo, a unção do Espírito Santo. Serão 2 meses de treinamento intensivo, de ensinamento, fundamentação sobre a unção do Espírito Santo. Nós estamos numa grande demanda agora de treinar nossa equipe ministerial e as pessoas que estão nos acompanhando online. E você quer fazer parte da minha turma, está trabalhando aí debaixo do poder do Espírito Santo, aprendendo a andar na unção, crescer de nível de unção. Nós vamos aprender muitos aspectos da unção, os níveis de unção, transferência de unção, como armazenar a unção, unção de comunhão, a nossa unção de serviço, a unção sacerdotal. Vamos falar sobre a unção real. Tem muitas dimensões de unção maravilhosas e coisas que eu alcancei, experimentei e hoje eu posso ensinar vocês. E você quer fazer parte da nossa turma? Aí abaixo tem o link de inscrição e você pode ter contato também com a nossa equipe. Estaremos dando suporte para vocês, para as demais informações. Um grande abraço, até a próxima. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. Fala para o seu irmão, seja sensato e vigilante. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rungindo e procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na... Resisti-lhes como? Permanecendo firme na... Conscientes de que os irmãos que têm em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Agora o versículo-chave aqui, 10. Ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, vos confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces da glória a Jesus. Você sente aplaudindo o nome de Jesus? Aleluia. Coloca para mim Lucas capítulo 18. Lucas 18, por gentileza. Lucas 18 fala sobre a parábola da pobre viúva que pedia justiça a um juiz inúquo, perverso. Vamos lá. Lucas 18:1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los, fala advertência, de quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ok. Ele fala agora a parábola daquela pobre viúva. Vai lá no versículo 2. Que havia um juiz que não temia Deus, tampouco era insensível às necessidades das pessoas. E naquela cidade tinha uma viúva pobre que pedia justiça constantemente àquele homem. E você já conhece o resto da história? Amém, amém. Fala perseverança. Toda a dimensão que nós entramos, irmãos, depois de um congresso, temos as guerras antes, uma preparação antes e o pós. Amém, amém. Depois que você recebe uma visitação do Senhor de um nível que você não tem esse nível na sua vida, você recebe uma porção daquela que você não é acostumado, você tem que vigiar. Falou, tem que vigiar. Lembra que tudo que o inimigo mais faz, a sua maior habilidade é roubar. Primeiro, ele é ladrão. Ele quer roubar a bênção. E nós temos que entender que sempre há um processo para que aquilo que nós recebemos venha fazer primeiro, venha produzir de fato um fruto na nossa vida. Você recebeu uma semente na sua vida, mas agora você tem que entender que aquilo que você recebeu não significa que ainda germinou na sua vida. Algo você recebeu, você pode ter sentido muitas coisas, mas não significa que isso de fato gerou alguma coisa na sua vida. O que vai provar a sua fé e aquilo que você recebeu? É a sua perseverança diante daquilo que você tem ouvido e tem recebido do Senhor.
Quantas pessoas, após uma grande visitação do Senhor, elas passam grandes eventos na terra. Se você observar Elias, depois de uma grande vitória contra as forças de Baal, os profetas de Baal, de Azera, contra a força de Jezabel dentro do reinado de Acabe, após uma vitória tão maravilhosa, uma manifestação nunca vista através de um profeta que clama sobre o altar e desce um fogo daquele nível, aquele redemoinho de fogo que desceu do céu, consumiu todo o holocausto, tudo que estava naquele altar. Você vê depois aquele homem matando mais de 400 profetas, rasgando a sua garganta, descendo eles a fio da espada. E logo depois, ele passa um processo de perseguição. Perseguição. O inimigo, ele sabe que quando uma semente poderosa é depositada na nossa vida, há um tempo para aquele poder ser liberado na nossa vida. Você vai ser provado. Alguns já estão preparados para produzir fruto imediatamente, porque eles já vêm sendo tratados por Deus dentro de um processo, eles já estão amadurecidos. Então, são um tipo de unções e palavras que caem na vida dessas pessoas, elas rapidamente produzem frutos. Mas outros demoram um tempo, porque ainda estão em processo sobre processo na vida. Não são maduros o suficiente. O seu solo ainda não está adequado à palavra que eles têm recebido. Então, nós temos que preparar o nosso coração para receber a boa palavra do Senhor. Uma conferência, depois que vocês passaram essa conferência, depois que eu passei essa conferência, existem muitas resistências que se fazem no mundo espiritual para tentar roubar a vida das pessoas. Todos os líderes sabem disso. Todos os mestres, todos que ministram debaixo do poder do Espírito Santo, sabem muito bem. Jesus, toda vez que ele realizava um grande milagre na terra, ele pegava os seus discípulos e ia para um lugar deserto. Ele se escondia. Repita comigo: toda grande manifestação de Deus sobre a minha vida, é necessário eu me resguardar. Depois de toda grande manifestação sobrenatural na tua vida, você vai ganhar uma grande vitória na sua vida. Cuide daquilo que você tem. Ganhei uma grande vitória na minha vida financeira. Esconda-se. Não faça nada precipitado na sua vida para que o diabo não te roube a sua vida. Quantas pessoas recebem tantas coisas boas da parte de Deus, mas rapidamente são roubadas, porque não sabe preservar aquilo que recebeu. Falou, tem que aprender a preservar o que eu recebi. E você pode ter certeza de uma coisa, que o inimigo, ele sabe onde é a tua fraqueza. Ele sabe onde Deus está tratando de você. Ele conhece teus piores dilemas da sua vida. Ele vai se levantar justamente nessas dimensões para te assolar, para fazer você desistir da palavra, para fazer você retroceder na sua fé. Esses dias eu passei batalhas também terríveis contra tronos e forças muito tenebrosas nessa terra, muito perversas, e não foi coisa pequena. Eu tive uma experiência ontem, nós estávamos no monte com alguns pastores orando, e eu tive uma experiência. Eu entrei em espírito, e sempre que eu estou em espírito, a gente tem essa dimensão de que acaba vendo o Senhor, vê dimensões dos anjos, vê dimensões do céu, a gente começa a ver no campo profético, né? Mas é engraçado que eu tinha tido uma visão do Senhor, que ele fazia assim, ó, como se ele virasse as costas, e de lado o rosto falava assim, ó, me aguarde. E virava, e depois, parece que o pessoal da equipe, todo mundo teve a mesma palavra profética, aguarde. Cada um deu uma palavra sobre esse descanso, espere o Senhor. E eu olhei aquela visão, não tinha entendido ainda. Aí quando foi hoje, fui levar minhas filhas no médico, consulta, depois peguei um trânsito terrível para chegar até aqui, misericórdia. Enfrento um mar vermelho para atravessar, para chegar até aqui. E eu estava no carro e Deus começou a me dar uma palavra, na verdade, quando eu estava no consultório. O Senhor me fez lembrar de algo que falou assim para mim: toda pressão, como já preguei isso para vocês, é o que vai gerar poder na sua vida. Todo nível de tentação que você é capaz de suportar é o que vai gerar sua autoridade na face dessa terra. O tipo de fé que vocês têm, ela é constituída debaixo dos princípios do poder das provações que vêm contra você, que você resiste. A fé que você tem, ela é baseada em tudo que você é capaz de suportar pelo testemunho que você carrega da glória de Jesus Cristo. Não, você quer ter uma grande fé, se você não suporta a grande tribulação, você nunca vai ter uma grande fé.
Você quer ter uma grande fé, uma fé verdadeira, uma fé que move montanhas? Se você não suporta sofrimentos e tentações, você nunca terá uma grande fé. A fé, a constituição da fé está baseada nas suas provações. Você pode observar que todo grande milagre que Jesus realizava, algo acontecia que vinha tentar os discípulos. Uma guerra se levantava. Eu não sei se vocês já perceberam sobre o milagre dos pães, quando Jesus multiplicou os pães a primeira e a segunda vez. Quantas pessoas Jesus alimentou? Quantos pães sobraram? Quantos cestos de pães sobraram? O que aconteceu na segunda multiplicação de pães? E quando os discípulos perderam todos os cestos de pães que tinham sobrado? Onde Jesus trata da incredulidade do coração deles. Eles estavam debaixo de uma guerra profunda. Depois eu abro isso na Bíblia para vocês, não vou abrir agora para vocês. Depois tu pega em Lucas, depois você pega o livro de João, você vai reparar a diferença das duas coisas, e você vai ver que os discípulos perderam os cestos de pães. Eles se esqueceram na beira da praia, na segunda multiplicação. Se esqueceram. 7 cestos eles se esqueceram. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos, um cesto para cada um. Amém? Na segunda multiplicação sobraram 7 cestos. E na segunda multiplicação, eles se esqueceram dos 7 cestos. Mas houve uma dureza no coração deles na segunda multiplicação de pães. Já tinham visto o primeiro milagre. A primeira dimensão eles viram, uau! Mas na segunda, houve uma incredulidade no coração deles. Eles esquecem, entram no barco e levaram só um pãozinho junto com eles. E Jesus falou assim, tome cuidado com o fermento dos fariseus, hein? E eles não entendiam o que Jesus está falando por causa da incredulidade deles. E falaram, será que ele está falando isso porque esquecemos pães, perdemos os pães na beira da mar? Só temos um pão aqui agora? E Jesus fala assim, tome cuidado com a incredulidade e a hipocrisia. E Jesus começa a tratar dentro deles. Porque o diabo queria roubar algo dos discípulos. E Satanás estava lutando contra eles numa dimensão. E um dia eu vou abrir isso para vocês. Mas eu quero falar para você que tudo que você recebe, haverá uma guerra contra o seu chamado e a sua vida. Eu estava conversando numa reunião, falei com a missionária Tramires. Falei, você quer teu chamado mesmo? Você tem certeza que você quer viver o seu chamado? Você tem certeza que você quer isso na sua vida? Então vou te fazer uma pergunta. Está disposto o resto de toda a sua vida a ser perseguido pelo diabo? Está disposta a ter guerra na sua vida por resto de toda a sua vida? Sim, apóstolo. Então, muito bem. Você também pode receber dimensões que ninguém vai receber, que poucos recebem, que poucos podem ter acesso. Porque a dimensão da glória, a dimensão da unção, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que sacrificam e estão disponíveis, dispostos a batalhar. Falar uma batalha. E queira você não, existe a dimensão do chamado, existe a dimensão de você como membro, ou um crente comum, que eu acho que você acha que você é um crente comum. Você vai ser perseguido de qualquer forma. O diabo ele vai lutar para roubar a sua salvação. A sua salvação. Há momento que nós estamos em guerra, que nós batalhamos através da dimensão de poder. Entramos no espírito de poder, começamos a batalhar, a unção violenta nos move, começamos a decretar, orar em línguas. Há uma força de poder, irmão, espírito de poder vem sobre nós, amém, amém. Há momentos que nós estamos lutando na dimensão da glória, é maravilhoso. A dimensão da glória, você está acima de tudo. Você entra em dimensões muito acima dos tronos. Você sente uma proteção a um nível de luz tão grande. Você fica num ambiente de revelação tão profundo, tão maravilhoso. Você se sente tão íntimo do Senhor porque você está numa dimensão da glória. E o Senhor falou isso para mim, essa palavra hoje, e eu entendi o porquê. Ele falou, me aguarde, espere. Porque nós somos acostumados com a dimensão da glória. Nós que andamos no reino espiritual, temos anjos, acordamos e dormimos debaixo desses mantos. É uma comunicação contínua, toda hora, todos os dias. Os anjos do Senhor estão ali conosco, trabalhando a nosso favor, nos levando na dimensão profética, nos levando em espírito. Temos horários profundos de oração, entrando e saindo de oração na palavra, resolve as coisas de casa e volta para a oração, volta para a palavra e ficamos nessa dimensão de glória. É maravilhoso? É muito maravilhoso. Mas uma coisa que Deus sempre vai provar a vida de vocês, que lutar nessas dimensões, debaixo desses mantos, é fácil. É muito bom isso. É muito mais rápido, você se sente tão íntimo do Senhor, tão protegido pelo Senhor.
Mas uma coisa o Senhor falou para mim, para falar para vocês aqui essa noite, esse é o meu grande objetivo dessa mensagem aqui essa noite. E quando você tem que batalhar na dimensão da fé? E o Senhor falou para mim, de todos esses anos, tudo que você passou na sua vida, suas maiores lutas que você passou, foi na dimensão da fé. E eu vou sempre permitir que tu passe as grandes guerras na dimensão da fé. O salmista Davi diz, por que tu se oculta, Senhor, no tempo de angústia? Por quê? Porque Deus se oculta no tempo de angústia. Procura o versículo para mim que eu não lembro agora. Por que Deus se oculta no tempo da adversidade? Me digam. Qual é o propósito de Deus se ocultar de uma pessoa quando ela está passando por aflições e guerras? Qual o propósito? Muitos propósitos, nós aprendemos muitas coisas com isso. Mas acima de qualquer coisa que nós passamos esses momentos de obscuridade, que você não entende por que você está passando isso. Deus está provando e aperfeiçoando a sua fé. Fala a minha fé. Fala para o teu irmão, eu não venço por causa da unção que eu tenho, mas é por causa da fé que eu carrego. Fala, a minha fé me constitui quem eu sou. Fala, a minha fé me constitui. Quando nós estamos cheios da unção, significa que Deus está batalhando junto conosco. A guerra sobre guerra que nós entramos e saímos, isso é constante, essa unção de revestimento de poder, essa unção que vem nos fortalecer. Aleluia! Vem unção profética, vem unção apostólica, vem esse tipo de manto sobre a nossa vida, nós ficamos violentos na guerra da glória a Jesus. Mas esse tipo de vitória é bom. É o Senhor com você. Mas a batalha que ela vem na dimensão da sua fé, essa batalha é a que mais vai definir as coisas na sua vida. É muito bom você lutar quando está tudo bem, quando você sente a dimensão da presença e do poder de Deus. Mas e quando você luta que você só tem fé, você não sente nada? Eu quero que vocês entendam uma coisa que o Senhor estava me dando uma revelação esses dias agora após o congresso. O Senhor, Ele não quer que você só cresça na vertical, fique uma pessoa que só viva no sobrenatural. Lembre-se do que eu vou falar para você. Por mais que seja terreno, natural que pareça as coisas nessa vida terrena, é espiritual. Tudo na tua vida é espiritual. Seu corpo, sua alma, toda a tua constituição. Você não é mais um ser carnal. Biblicamente, carnal é pessoas que não nasceram de novo, que estão subjugadas ao domínio do pecado, chamado homens do pecado, homens carnais. Essa constituição de homem carnal foi dada em Gênesis capítulo 6, quando Deus declara e fala, o homem é carne, e o meu espírito não contenderá para sempre com ele. Fomos chamados de carne, dominado pelos desejos do corpo e da alma. Mas agora em livro de 1 Coríntios capítulo 15, somos chamados de homens espirituais. Temos a imagem do segundo Adão, o Adão espiritual. O primeiro era uma alma vivente, o segundo é um espírito vivificante. Agora nós temos a imagem do segundo Adão e somos chamados espirituais da glória a Jesus Cristo. Tudo na sua vida hoje é espiritual. Tu pega um feiticeiro, um macumbeiro, pega um bruxo, manda atacar a tua casa, ele vai chegar na tua casa e vai olhar no teu portão, vai ver luz, vai ver fogo se você tiver ungido. Não consegue tocar na coisa dos ungidos. Não consegue entrar onde não pode entrar. Eles vão ver fogo. Se eles chegam aqui dentro desse ambiente, vai ver tudo aqui em chamas de fogo. Tudo em chamas de fogo. Tudo isso aqui está consagrado e ungido. Um dia chegou um feiticeiro aqui batalhava contra a gente aqui do bairro. Ele tentou de tudo contra mim, contra a igreja aqui. Perderam o altar deles ali, que era o centro de prostituição aqui do lado da igreja. Vencemos. Hoje já está debaixo do governo da igreja. Alugamos aquilo ali. Estamos esperando a provisão que nós vamos comprar aquela propriedade. E ali vai se tornar uma casa para as crianças, um alojamento para pessoas que vêm de fora, para a glória de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora escuta o que eu vou falar para você. Por mais natural que você sinta que é a sua vida, ela é espiritual. Jesus, ele tem uma dimensão. Escute o que eu vou falar para você. Você tem que hospedar as duas naturezas de Jesus na sua vida. Você tem que hospedar a natureza dele celestial em você, mas você vai ter que hospedar a natureza humana de Jesus. Jesus, mesmo que ele era um ser humano normal como eu e você, constituído de corpo, alma, espírito, ele não deixava de ser espiritual. Quero que você fique muito bem entendido sobre isso.
Mas a natureza humana, Jesus, ele procura um lugar onde possa repousar. Nós não só somos constituídos de espírito, irmão. Você vai ter que entender que tem muitos processos na sua vida que Jesus vai se revelar como homem para vocês. Paulo foi muito enfático sobre Jesus. Ele falou, Jesus, homem que morreu por mim. Homem, ele deixou muito claro. Jesus, homem. Falando carne, osso, alma. Derramou o sangue dele como um ser humano por mim e por você. E no momento da sua maior aflição, da sua maior angústia, ele declara uma coisa: Deus meu, por que tu me desamparaste? Aonde é o teste da nossa fé? É na nossa alma, nossa carne. A sua fé será testada na dimensão da tua alma. O fundamento, escute muito bem o que eu vou falar para vocês. A constituição e o fundamento da fé, sabe onde ele se baseia? Na dimensão do seu caráter. Fé é aquilo que você, não é só o que você manifesta, mas é parte daquilo que você se tornou na glória de Jesus Cristo. Isso mesmo que você tem que entender. Quando você tem um caráter que foi provado por Deus, a sua fé é uma fé alicerçada, justa, santa, fiel ao Senhor Deus da glória de Jesus Cristo. Então você tem que entender que a fé ela tem muitas dimensões que ela vai sendo alicerçada, fundamentada na nossa vida. E quando Deus está tratando com o nosso lado humano, Ele vai provar a sua fé. E vai provar a sua fé na dimensão do seu sentimento, da tua razão, do teu conhecimento, da tua inteligência, das tuas emoções. E Ele se retira, Ele pega o teu espírito e fala assim, ó, não fala nada que estamos fazendo. Não mostra nada para eles. Foi isso que o Senhor fez com Jó. Permitiu Satanás tocar na carne de Jó. Foi isso que Deus faz e fez e fará com a vida de todos vocês que estão aqui dentro. E por que Deus prova a nossa fé? Ele não está provando para saber quem você é, Ele está provando para formar quem você tem que ser. E quem você tem que decidir quem você é. Somente quando nós estamos passando por grandes provações e sofrimento na face da terra, tribulações que às vezes estão além da nossa capacidade de suportar. Apóstolo, mas a Bíblia diz que Deus só permite prova até o que nós podemos suportar. Muito bem. Então tem coisas que você vai passar, que você nunca passou, que você achou que nunca era capaz, mas você é capaz. Você é muito mais capaz do que você pensa. Paulo diz, passamos tribulações, livro de 2 Coríntios, capítulo 1, além da nossa capacidade de suportar, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas Deus que nos livrar, e nos livrará de tamanha morte. Pronto, ele chegou nos seus limites, rompeu os seus limites. Quando nós estamos passando grande tribulação sobre a face da terra, passando guerra, perseguição, há momento que as forças do inferno se reúnem para tentar combater tua fé. O auto-unção é tremendo, o diabo odeia isso, mas o que o diabo mais odeia em você é o que sustenta a unção, é a tua fé. É a tua fé, ele quer pegar a tua fé. Ele sabe se te abalar na fé, ele abala a tua estrutura de unção, abala teu ministério, abala a tua família, abala tudo em você. E nesses últimos dias o Senhor vai nos constituir com uma fé inabalável. E nós falamos já em Hebreus capítulo 12, versículo 27, coloca para mim. Fala, fé inabalável. É o único tipo de fé que vai suportar a transição dos últimos dias da face da terra. Ora, a frase ainda uma vez indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Deus ele prometeu no versículo 26, Deus vai falar que vai abalar todas as coisas. Então presta atenção, 27, ele está falando que as coisas criadas, coisas humanas, coisas racionais, Deus ele abala a nossa vida, tudo que não pertence à fé. Passamos por grandes processos, guerras e lutas, mas o Senhor vai nas estruturas mais profundas da sua alma. Ele remove o que não pertence à fé. E depois de cada processo que você passa, a tua fé ela volta renovada. Uma fé nova, reestruturada da glória a Jesus.
Versículo 28, aleluia, estou começando, entra comigo, igreja. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, fala um reino inabalável. Pronto. Para herdar um reino inabalável tem que ter uma fé inabalável. E nesses últimos dias você precisa dessa fé, sabe por quê? Sabe por que nós temos que aprender a suportar guerra, tribulação? Porque as guerras dos últimos tempos, o que está chegando sobre a face da terra, as grandes crises que chegarão, somente através da fé que nós vamos suportar. Eu estou falando para vocês. Quando você pega o seu prato de comida, você está comendo, você come no poder? Tremendo, você cai no chão rodando no poder? Você come com o teu espírito ou você come com o teu corpo e com a tua alma? Teu corpo é tua alma. E Jesus tem que estar ali. Você tem que hospedar a natureza humana de Jesus. A fé que ele tinha, a estrutura, o caráter, a imagem dele, na estrutura humana. Eu senti que algo na minha estrutura humana, como homem, eu estou falando como homem com vocês, foi transformado, radicalmente transformado esse último mês da minha vida. Eu sinto que algo na minha consciência, na minha estrutura como homem, uma força nova, algo mudou completamente dentro de mim como homem. Estou falando como homem. E quando eu vou me mover na unção do Espírito, eu sinto uma força na minha voz, no meu corpo. Eu sinto algo diferente, sabe por quê? Porque a transformação, ela não se baseia só em espírito, é espírito, alma e corpo. E Paulo diz, transformai-vos na vossa maneira de pensar. Transformai-vos, não vos conforme com os padrões desse mundo, mas sede transformado, a palavra transformado, metamorfose. Transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só será possível, só será possível na sua vida, e você só será capaz de herdar a glória de Deus, o seu chamado, a sua salvação e tudo que Deus tem para você, quando a sua maneira de pensar estiver afunilada, fundamentada, arraizada, edificada no poder da palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo. Calma, comece a entender o que Deus está falando conosco aqui agora. Entenda o que Deus está falando com você. Com toda a dimensão de glória, com tudo que você possa ter. Pedro, com toda a glória que ele tinha, um dos maiores apóstolos, coluna apostólica da igreja primitiva, foi crucificado de cabeça para baixo. E como homem, ele pediu, não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucifica de cabeça para baixo. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa que você tem que ter? Que tipo de fé é essa que Daniel tinha, que mesmo não falando em línguas, não sentia a dimensão do que você sente, não tinha a unção que você tem, embora ele tinha um manto tremendo na vida dele, tinha anjos com ele, mas ele como homem, como ouviu o decreto do rei, que não podia se adorar a nenhum outro Deus, a não ser os deuses da Babilônia. Quando ele viu o decreto, o que ele fez? Temeu? Correu? Se escondeu? Fechou a janela da casa dele? Abriu a janela da casa dele, dobrou seu joelho e continuou na mesma fé. Como homem. O problema de muitos de vocês é o quê? Sensacionalistas. Só quer sentir. Quer que Deus fique pegando você no colo como se fosse um bebezinho. Não aprende a ter um caráter e honrar a Deus em fidelidade numa fé que não nega o seu nome. Tem de comer, tem tudo e ainda reclama do que tem na vida, irmãos. Vá lá no Oriente Médio. Vá na Nigéria, vá no Paquistão. Vá adorar nas cavernas. Deus está falando conosco. Brasil, desperte. Precisamos de um tipo de fé, um tipo de um povo que suporte tribulações. Porque a apostasia já está instalada, mas ela vai vir com ondas tenebrosas nos últimos anos. E quando chegar as novas leis, como Daniel diz, que as leis serão alteradas. Tudo vai ser alterado. O certo vai passar para o errado para o certo. Abacuque disse, até quando clamarei eu, Senhor?
Até quando verei diante de mim a injustiça se passar como verdade? Até quando a contenda, a briga, a discórdia vai prevalecer? Até quando os que praticam os ímpios vão triunfar sobre os justos, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Eu estou te falando que Deus está trazendo uma fé para nós, irmãos. Temos que aprender a resistir o diabo na dimensão da fé, com a nossa alma, com o nosso corpo. Temos que aprender a suportar a tribulação com o corpo físico. Paulo era chicoteado, Paulo, ele era apedrejado como homem. Ele não estava cheio da glória, ele não. Estava com o corpo físico. E o Senhor falou comigo, é isso que eu falei com você ontem à noite. Me espere. Aprendam a vencer as opressões do inferno pela fé. Quando os anjos vinham, a glória vinha, os mantos vinham. Glória a Deus por isso, irmãos. Pega, anda na dimensão da glória, batalhe com ela. Mas quando o inferno te resistir com toda a força, que você só sente tua carne, teu corpo sendo assolado, suporte. Suporte. A pressão psicológica, a pressões emocionais, a pressões na nossa família. O diabo, eles atacam a nossa área emocional, nosso sentimento. É isso que o diabo ataca. É o teu lado mais fraco. Ele quer a tua carne, sabe que eu como homem na carne. Mas só tem uma maneira de você vencer o diabo como homem. E Jesus venceu o diabo como homem, não como Deus. Como homem. Como é que ele venceu como homem? Onde ele venceu como homem? Lá no deserto, na tentação do deserto. O diabo propôs para ele, vai lá, vai na carne dele, está com fome. Se tu é o filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão agora. Manda agora. O diabo, ele sabe onde dói, ele sabe onde é a nossa necessidade, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Agora, a fé pela palavra é o que faz a gente perseverar, vencer os tempos de angústia, de assolações na dimensão da mente, da consciência, porque isso vai ter que se tornar um poder violento. Os teus pensamentos vão se tornar uma fortaleza de glória. A palavra vai tomar teu pensamento. O diabo vai te atacar, tu fala, tu pode atacar meu corpo, pode me atacar, mas operando Deus na minha vida, quem impedirá? Faz parte, fala pro teu irmão, faz parte. Porque quanto nós estivermos nesse corpo, sofreremos o quê? Tribular. Suporte as tribulações, meus queridos. Tu pode estar na dimensão de glória que for, meu querido. Vai querer ser preservado do quê? Ah, posso ver o diabo está me atacando. Vença. Suporte. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não sabemos quanto tempo. Não sabemos quanto tempo ele vem para te tentar. Eu só sei que Jesus, ele foi tentado no deserto, mas por muito tempo ele ficou ali, o diabo tentando nele. Eu só sei que acabamos de ler agora em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Olha, por um pouquinho de tempo, um pouco de tempo, sois atribulados. Depois que vocês padecem por um pouco de tempo, volta lá para mim, 1 Pedro. Ora, o Deus que vos convocou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um quê? Um período curto de tempo. Fala para o teu irmão, vai passar. Suporte. O diabo quer te roubar. Ele quer que você peque na dimensão da fé. Ele quer que você ceda os pontos para ele. Ele quer que você murmure. Ele quer que você vá contra o que Deus fez para você no congresso, que Deus tem feito na tua vida. Ele quer que você desista mesmo. Vai assolar, vai tentar te assolar. Suporte. Suporte. O Senhor está te vendo na tua tribulação. Ele te sonda. Por que tu se oculta, Senhor? Em tempo de angústia. Por quê? Ele está ensinando a gente não temer. Ele está ensinando você a perseverar. Fala perseverança. Bem-aventurado o varão que persevera. Bem-aventurado é o que persevera. Olha como começa o livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Coloca para mim. Judas 1, 3, olha lá. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar, aleluia, dedicadamente pela fé confiada aos santos, uma vez por todas. Senti que era necessário compartilhar, para quê? Para que nós viemos batalhar, fala, batalhar, pela fé que nos foi dada. Se tem uma coisa que vocês têm que, olha, presta atenção, meu querido, presta atenção. Batalhe pela fé que te foi dada.
Batalhe pela fé que te foi dada, é pela tua fé que você está batalhando. Porque a tua fé é onde Jesus habita em você, no seu coração. É a constituição da sua fé, vou falar novamente, o fundamento é a constituição da nossa fé, onde ela está sendo forjada, edificada, alicerçada, está no meio de todas as provações e tentações que nós suportamos. Toda a pressão que eu suporto, depois há um maná, uma glória de poder que vem na minha vida. Toda a tentação do inferno que vem contra mim, é onde Deus nos constitui como autoridades. Ele gera autoridade. Tu está vencendo, suporte. Fala para o teu irmão, aprenda a suportar, irmão. Fala, temos que pelejar. Fala, temos que pelejar. Coloca Tiago capítulo 1, versículo 3 para mim. Delevar-se, televarrasse, como é que é? Oracatacashi. Vamos acelerar, acelera o teu espírito aí. Acelera porque tem uma unção de fortalecimento para você. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé que produz ainda mais perseverança. Fala, a prova da minha fé. Volta ao versículo 2. Amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Já pensou isso, irmão? Entrei no vento na prova, não tenho dinheiro para pagar a conta, estou sendo perseguido pelo meu vizinho, meu patrão mandou embora. Irmão, vou dar um culto de ação de graça lá em casa, eu fui mandado embora do emprego. Já pensou isso? Irmã, vamos celebrar comigo? Meu filho se levantou contra mim, falou um monte de coisa, mas estou dando glória a Deus, vai se converter na glória de Deus. Nós precisamos alcançar isso, irmão. Temos que descobrir o poder, o galardão que há por trás de cada provação e tentação que o inferno se levanta contra a minha e a sua vida. Não há nada que você passe nessa terra por amor ao Senhor e à sua fé, que não há um galardão, não há um propósito, não há um segredo, um mistério escondido por trás disso, que Deus quer te entregar. Mas olha só, olha o que a Bíblia vai te ensinar. Está passando tribulação, está passando provação, está passando ataque, resistência, mas olha o que ele vai ensinar para a gente agora. Versículo 3. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda muito mais perseverança. Fala, quando a minha fé está sendo provada, está sendo produzida em mim perseverança. Essa palavra perseverança é a capacidade de permanecer sem se remover. O sentido dela em grego é aquele que permanece, que é fidedigno à sua posição. É uma capacidade de permanecer, perseverar na sua posição e não sair dela. Irmãos, se fosse contar histórias de grandes líderes, de grandes avivalistas, missionários que eu já li, já estudei. Meu Deus. Não somos nada, somos tão pequenininhos comparado a esses homens. Pessoas que tiveram seus filhos mortos na sua frente. Eu vi uma missionária na China que via seu pai sendo espancado, sua mãe, seus amigos mortos pela perseguição que explodiu na China contra o Evangelho. Eu vi cada coisa, já li cada história. Pessoas que perderam sua família, perderam seus filhos, perderam tudo por amor ao Evangelho. E você está preparado? Será que nós estamos preparados? Será que não dá para você suportar suas tribulações sem murmurar? Você tem que aprender a suportar com paciência. Deus quer estar, ele gera os frutos do Espírito em meio às tribulações. Você vai resistir no domínio próprio, a paciência. Ele está te dando domínio próprio, Ele está te dando as virtudes do Espírito Santo. Eu passo por essas tribulações tantos anos na minha vida. A mesma coisa. A mesma coisa, o diabo não muda, é a mesma coisa. Altos, grandes, guerras, baixos, todo tipo. Tantos anos. Atordoantes. Atordoantes. Vai passar. Fala para o seu irmão, vai passar. Você está aprendendo a lidar com o seu pior.
seu pior medo, sua pior iniquidade, sua impaciência, sua ira. Ele está tirando isso de você, Ele está tratando isso com vocês. Não, a Bíblia diz, não negligencie o vosso adversário. Não ignoreis o poder do maligno. Você sabe com quem você está lutando na face da terra? Desde os meus 16 para 17 anos, que eu fui cheio do Espírito Santo, desde criança eu vi o mundo espiritual. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui batizado com fogo, eu fui chamado para a guerra. Não é fácil. E nunca vai ser fácil. Você quer viver o Evangelho verdadeiro? Não vai ser fácil para vocês. Sabe que muitas igrejas estão dando para as pessoas? Sonífero. Para adormecer elas em relação ao que está acontecendo com a vida delas no mundo espiritual. Elas estão debaixo de jugo do diabo todo o tempo, sendo atacadas pelas trevas. Mas eles normalizaram os efeitos do pecado e uma vida desprovida da justiça do Evangelho, do cumprimento real. Estão normalizando, romantizando, simplificando demais. Até que as pessoas percam os seus sentidos espirituais. O diabo faça da vida delas o que ele quer. Essas pessoas não estão conquistando mais lugares de justiça. Eles não querem guerrear mais pela causa da salvação da sua própria família, da sua própria alma. Toda pessoa que quer guerrear pela sua alma, para ser santo na terra, vai ter guerra. Vamos sofrer guerras e resistência contra o mundo, é os homens do mundo, é o diabo. Mas livro de 1 João capítulo 5, versículo 4. Coloca na tela para a gente aí. Essa é a palavra para vocês aqui essa noite. Essa é a nossa palavra aqui, dele saia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esse é o triunfo que vence o mundo. A nossa! Fala, a minha fé é o que vence. Fala, minha fé. Sabe por que aquela viúva, a parábola da viúva, ela foi atendida pelo juiz iníquo? Que muito que ela perseverou, lutou. Ele não entendeu porque ela era pobre. Deus não atende só pelo o princípio da compaixão, mas da persistência. Ela foi atendida não por causa de uma compaixão, uma misericórdia que aquele juiz teve dela, mas pela persistência dela. Comiseração, Deus tem compaixão de mim. Opa, calma. Ele tem seus momentos para isso. Mas quando Ele está lidando com fé, quando Ele está lidando com a sua libertação, com a sua preparação para o seu chamado, para o teu futuro, Ele vai tratar com você. Ele permite passarmos pelos vales, pelas tribulações, mas Ele está ali, mesmo que você não veja. Você tem que ter consciência de fé, que Deus, Ele está ali. Há momentos que eu passo em silêncio, guerras, só estou vendo os adversários, mas Ele está ali. Eu não sei que tipo de chamado que Deus tem na vida de cada pessoa aqui dentro, mas de acordo com o seu chamado, será o nível das tentações e provações que você passará na face da terra. Porque isso está gerando em você uma força, um poder, que quem dera que todos aqui tivessem esse poder. Não poder para ressuscitar um morto e levantar um paralítico, mas o poder de perseverar até o fim. Jesus, Ele deu louvor à fé daquela mulher, mas Ele falou uma coisa: e quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Ele está dizendo que nos últimos dias a fé será escassa. A escassez de fé já está na face da terra. Parece que aposto que está um grande movimento no Brasil, muita gente recebendo o evangelho. Hoje os evangélicos estão sendo maior do que os católicos. Nós estamos prosperando. Tá.
Estamos vendo muita santidade na terra, estamos vendo muita transformação na terra. Não podemos confundir as coisas, meus irmãos. Está faltando fé. Está faltando fé. Fé pura, uma fé convicta da vida eterna. Baseada na vida eterna. Paulo diz sobre 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, do arrebatamento, uma fé baseada no princípio da vida eterna. Nós estamos falando de uma fé baseada em quem Deus é, em tudo que Ele é. Não do que nós queremos, não do que nós queremos ser, mas do que Ele é. Não do que Ele pode nos dar, mas do que Ele quer de nós. Essa é a melhor fé que nós podemos ter. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Você precisa entender uma coisa. Não confunda a sua dimensão de espírito, dimensão dos anjos, com a sua dimensão terrena. Não confunda isso. Maria sabia se render aos pés de Jesus, sabia receber a presença do Messias. Mas Marta sabia receber o Jesus de Nazaré. Sabia dar comida para ele comer, preparar água para os seus pés e deixar ele confortável em sua casa. Temos que aprender a servir as duas naturezas de Jesus na nossa vida. Jesus quer que você conheça Ele como homem na sua vida. E a única maneira de você conhecer Ele como homem é se você guardar sua fé na palavra de Deus. Você tem que entender que Jesus homem, não só Jesus glorioso, espiritual, aquele tremendo que eu vejo, aleluia, maravilhoso, mas como Ele tem me tratado esses últimos anos. Fala, você precisa crescer na sua alma em quem eu sou. A sua consciência, seus pensamentos, toda a tua estrutura tem que estar bem alicerçada, fundamentada, arraizada, edificada na minha pessoa, em Jesus. Jesus. Quem Jesus é para você na sua alma? Será que Jesus tem significado na sua alma para você? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é Jesus para você na sua alma? Quem Ele é? Ele só tem significado em espírito para você? Ele quer que você coma da carne e beba do sangue dele. Participe do corpo do sangue dele. Participe da alma dele. Faz parte. Suporte. Aprenda a resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo a quem possa devorar. Resistir e permanecendo firme na fé. Ele não está falando para você resistir com a unção, com a glória, com os anjos. Ele está falando para você permanecer na fé. Quem Ele é para você? O que Ele falou para você? O que Ele te deu? Está em você. Não confunda momentos passageiros com aquilo que você se tornou e que você é. As pessoas substituem e jogam tudo fora por causa de um momento difícil que ela está passando. Chegar perto da bênção, as coisas estão acontecendo, passou um momento de tribulação, irmão. Parece que a tribulação define quem ela é. Parece que a tribulação e a tentação do diabo é o que ela é. Não, é o que você está sofrendo, não o que você é. Não o que você é. Você tem que aprender a definir essas coisas dentro da tua alma, na tua vida. É o que vocês estão sofrendo. Aprenda a vencer esse sofrimento. É na pressão, fala na pressão, que eu mudo, que eu sou transformado. Fala na pressão. Quando Deus está te transformando a sua vida, está te pegando áreas difíceis da sua iniquidade de tratar com você, do seu caráter, da sua personalidade, ele começa com golpes leves, sabe? Ele vai te golpeando, o Espírito Santo vai te tratando, passa uma prova aqui, te expõe um pouco ali, te permite você pegar aqui, ele te pega ali, você vai reconhecendo, mas chega dias que Deus ele vai nos dar profundos golpes. Deus nos dará golpes, sim. Ele quer transformar você. Ele não quer que o diabo tenha domínio sobre você e destrua a sua fé.
Ele quer te transformar numa nova criatura, Ele quer te modelar, porque Ele tem um futuro próspero para você. Há algo reservado no reino para cada pessoa que está aqui dentro. E você vai ter que decidir lutar contra a tua fraqueza. Vai ter que decidir lutar nos momentos que você sente que o céu está de bronze. Sabe, corremos atrás da unção, olha por mim, dá um refrigério, mas aprenda a suportar os momentos difíceis, porque são eles que constituem a força da perseverança da sua fé. São eles que vão nos levantar. Cada vez você vai se tornar uma pessoa ainda mais santa e apoderada da fé, da convicção. Fala, como homem. Fala, como homem. Jesus está esperando que o corpo dele amadureça. Tem muitas pessoas ensinando você a viver vida no Espírito, vamos viver um love com o Espírito Santo, namorando o Espírito Santo. Ele não procura namorada, está procurando uma noiva, compromisso. Só quem é casado aqui sabe. Tem que compartilhar do mesmo prato, do que tem, do que não tem, das angústias, das mesmas dores, do mesmo sofrimento. Não tem pessoa melhor, não tem melhor conselheiro que Deus possa usar na sua vida, que o Espírito Santo possa mover na sua vida, a não ser a pessoa que é casada com você dentro da tua casa. Já viu, marido, o conselho da tua esposa, como é que é poderoso quando você está derrotado, está quebrado? Mas uma palavra da tua esposa, como é que é? Mas era tudo certo, estou com você. É o que você precisa. É o que você precisa. O homem precisa só de juntura, da palavra dessa pessoa. Meus grandes momentos de deserto e maior perturbação na minha vida, que eu não queria mais ir à frente, que tudo estava dando errado na minha vida, traições, guerras, pressões. Só uma palavra da minha esposa era o suficiente. Era tudo certo. Só o apoio. Aprenda a valorizar a pessoa que está do seu lado. Aprenda a valorizar seu marido, sua esposa. Aprenda a valorizar quem está com você na guerra. Quando sua guerra estiver lento, que você fala, Senhor, Senhor, busque os conselheiros. Pega conselho. Ouça uma boa palavra dessa para você. Reflita sobre isso. Volte para a fé que você continua vencendo. Volte para a fé. Tome cuidado. Tome cuidado. Não confunda a sua dor, o seu processo, as suas pressões com quem você é, com a sua fé. Às vezes nós estamos dando de muito poder àquilo que não tem realidade na nossa vida. Somos muito fáceis a dar poder demais ao diabo, dar poder demais à tribulação, e ela é momentânea, meu filho. Por que você não dá poder a Deus? Por que você não dá poder ao Espírito Santo à tribulação? Por que você não dá ênfase a Deus quando tudo está bem na sua vida? Damos mais ênfase ao diabo quando estamos passando tribulação do que ênfase a Deus quando nós estamos na abundância. Se esquecemos de Deus. Dê mais ênfase a Deus em todos os momentos da sua vida. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala a fé dos últimos dias. Eu vou ter que pelejar. Já estou encerrando. São 9h44. Fala, vou ter que pelejar. E é uma guerra. Fala, há uma guerra que eu preciso vencer. Todos os dias. Todos os dias. Há momentos você vai vencer na dimensão da glória, na unção, vai vencer na oferta, mas as maiores tribulações se vencem com a fé. Como homens, não como deuses. Não como apóstolo, não é como profeta, não. Como Robson. É o Robson. Quando o anjo do apóstolo, meu manto está sobre mim, tudo é fácil. É muito poderoso. E o Robson, quero saber do Robson. Quero saber do Solimar, quero saber da Roberta. A sua alma precisa se tornar uma alma mais decidida, mais santa, mais capaz de discernir entre o certo e o errado, entre quando estamos sendo provados, nas pressões, suporte. Isso não vai te matar, não se preocupe. É só uma pressão para te aperfeiçoar. É só isso, é só uma pressão para te aperfeiçoar, para te tornar ainda muito mais forte. Muito mais forte. Eu tenho que andar comigo. Quantos anos a senhora anda comigo?
Acho que mais de 8 anos, na verdade, né? Só que nós vamos fazer, estamos indo para o quarto. Passamos o terceiro agora, estamos para o quarto. Em torno de 7 ou 8 anos a mais. E nós acompanhamos, eu acompanho a vida deles e acompanho a minha vida. Que tipo de homens nós estamos se tornando? Não só homens poderosos no espírito, mas na alma. Eu preciso de Jesus na minha alma. Eu lembro aquela visão que o Senhor me mostrava, era um grande edifício, eu falei para vocês essas visões. Eram milhares de almas e pessoas em cima daquele edifício, e uma voz falava assim: a alma que encontrar Jesus será liberta. Todo mundo corria. Pulava em janelas, entrava para o cômodo, saindo daquele prédio, ele era redondo, tinha muitas entradas e saídas. E eu corria muito, eu pulava numa janela, achava uma televisão antiga, e dali saía aquela luz, e Jesus se materializava para mim, em segundos assim, ó. Eu era sugado para aquela luz, a minha alma via a luz dele. A minha alma. Vamos cuidar mais da nossa alma, quando nós estivermos em aflições. Davi diz: coloca um guarda na minha boca para que eu não peque contra ti. Tome cuidado com as suas palavras, que o diabo ele quer pegar as suas palavras contra você mesmo. Vocês são seres humanos, mas são espirituais, mas serão assolados na carne, na alma. Tentação e tribulação se suporta com o corpo e com a alma. Se renda em espírito, faça de tudo, mas ninguém vai ser privado disso. Quando é para Deus modelar você, para tratar de você, você vai sentir as suas entranhas vir para fora. E vai no amargo de quem você é para tratar com você. Suporte. 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 Nós, como homens de Deus e ministério, subimos aos lugares mais altos da glória, mas descemos aos vales mais terríveis que vocês possam imaginar de assolação. Para saber se somos capazes de suportar o que nós carregamos. O tipo de fé que você tem é constituída por meio de todo tipo de pressão e tribulação que você suporta. E a minha pergunta para vocês é hoje: que tipo de fé vocês querem ter na vida de vocês? Se você não tem fé para suportar apostasia, suportar guerra, você também não terá essa fé também não te constituirá na dimensão da glória. Para ter avivamento, para ter o poder dos últimos dias que Deus vai nos derramar, nós teremos que ter fé para suportar e vencer apostasia, vencer tribulação e vencer crises. Está sendo alertado. Todos os verdadeiros apóstolos e profetas das nações, pequenos e grandes, estão alertando a mesma coisa, estão todos falando a mesma coisa. As crises estão chegando. E elas são globais. Deus já me revelou essas crises. Eu estava com eles na madrugada, tive uma visão assustadora, muito rápido. Eu vi como fosse aquele pessoal japonês, aqueles coreanos, aquele pessoal daquelas regiões. E uma voz muito demoníaca falava assim, foi essa madrugada que eu tive essa visão: escape quem puder pela sua própria vida. E tinha um canudinho, era um canudo de madeira, de bambu pequeno. Aqueles homens tinham que colocar na terra e sugar com muita força para vir um pouco de água para eles beber. Então, tanta escassez, tão terrível que era aquela provação. Cada um escapa pela sua própria vida. Não ache que o Brasil vai ser livrado na Terceira Guerra Mundial, que não vai. Nenhuma nação vai escapar nos últimos dias. Nenhuma. O juízo é a nível mundial. O Brasil está se unindo com a China para lutar contra os Estados Unidos. Eu vi um míssil da chinês no centro do Brasil, e apareceu o Lula, apareceu o Xi Jinping lá, e falava: vamos punir os Estados Unidos. Então, o Brasil está arrumando problema com os Estados Unidos. A coisa está feia. Nós estamos vivendo nos últimos dias, tempo de trevas, tempo de incerteza. Então, vou falar uma coisa para você: se você não está suportando um pouquinho de tribulação que agora está vindo com a tua vida, imagine quando vir crise global da alimentação, crise global financeira. O que nós vamos fazer? Que tipo de fé nós vamos ter que ter nesses últimos dias? É para isso que nós estamos sendo preparados aqui. Que tipo de igreja nós temos que ser nos últimos dias, quando o governo se voltar contra as igrejas, a Constituição mudar, a nova ordem mundial?
Isso é em 3 anos. 3 anos acontece. Começa. Todos os profetas que eu encontro, todos estão falando a mesma coisa. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Desde o ano passado, estou falando 3 anos para vocês. Eu estou finalizando aqui, são 9h51 agora. Vou ensinar em ponto, 10 horas você vai para a tua casa. Mas eu quero deixar essa palavra de conscientização para vocês. Sirva Jesus. Suporte as tribulações como Jesus suportou como homem. E no jardim do Getsêmani, ele foi esmagado por mim e por você. A pressão era tão grande que ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Eu sei que é momento que você chega em estado que fala assim: eu não estou aguentando. Você aguenta assim. Suporte mais um pouco. Continue perseverando. Quando eu andei como jovem sozinho nessa terra, por muito tempo eu andei sozinho. Não tinha nem mãe, ninguém. Minha mãe era da igreja Assembleia de Deus. Eu não tinha ninguém. Tinha combate contra a minha família dentro de casa por causa do meu chamado. Era horrível. Eu andei como um jovem sozinho. Eu perseverei na minha fé. Eu perseverei na minha fé. Eu lembro meus 17 anos, até o dia de hoje, isso marcou minha vida, sentado no meio do grupo jovem assim, as cadeiras assim. Desceu o evangelista do ministério, um homem muito usado por Deus. Foi em profecia até mim, falou: meu filho, te digo assim na terra, sobe aos montes, se esconda nas campinas, porque as tribulações e provações que você passará na terra, grandes homens vão suportar e cair, e você vai ter que suportar. Aonde eu ia, as pessoas me entregavam isso. Chegava no monte, no meio do escuro, com jovens pessoas, saíam pessoas no meio do mato, homens usados por Deus e até mim. Falei: esse jovem, hein? Você mesmo, vem cá, jovem. Eu mando dizer para você, você é um vaso na fornalha, e as provações que você vai passar, você vai ter que suportar por causa do teu chamado. Eu caía no poder. Pô. Meu pastor parava a igreja inteira, uma reunião, uma igreja inteira. De frente com toda a igreja, eu não sabia que era uma reunião contra mim, para falar da unção que eu tinha. Fala esse negócio de pessoas caírem no poder aqui. Então, que eles podem rodar, podem fazer um monte de macaquice, e eu, na unção do Espírito, não podia tocar nas pessoas. E eles podiam colocar os demônios para dançar no Espírito, eles podiam ficar gritando, fazendo um monte de loucura, mas um jovem que pregava a palavra, tinha compromisso com a santidade, não podia ser usado por Deus. Se juntaram um grupo do ministério e se levantaram contra mim. Aquela noite eu fui para o monte, muito triste. Cheguei no monte, com um jovem que estava me acompanhando, chamado Renan. E esse jovem começou a profetizar para mim. Quando o anjo do meu Senhor desceu para me pegar, eles não conseguiam nem ver mais o meu corpo, de tanta velocidade que o Espírito me tomava no poder do Espírito, que eu rodava e dançava no poder. Passava a madrugada debaixo de poder. O anjo me dominava. Eu quero dizer para você que Deus, ele sabe o momento e a hora certa de intervir e trazer uma dimensão de proteção, de glória, mas suporte muito bem o que você está passando agora, porque uma nova glória está nascendo na sua vida. E quando algo novo está para acontecer, o Senhor vai provar o mais íntimo do teu coração, para ver a tua fé, para ver se você está preparado ou não, se tu tem caráter ou não, se você está disponível ou não, se você quer ou não. Isso é sério. Unção apostólica é para iniciar e para terminar uma missão específica que Deus dá a cada apóstolo nas nações da terra. Para trazer a unção apostólica, vocês têm que entender que é uma unção que vocês têm que ser inabaláveis. É terrível, é dolorido, os processos são terríveis por cada tipo de unção, faz parte, vocês vão se tornar cada vez mais felizes com a glória de Deus, você vai ter momento de dor, mas a luz, a graça, a intimidade, a comunhão, os dons do Espírito, as riquezas da glória, as promessas eternas, a colheita pertence àqueles que querem vencer e perseverar e olhar para frente. Fica de pé glorificando a Jesus Cristo com as tuas palmas. E Lucas 22, eu encerro aqui e te dou um conselho.
E Jesus falou para Pedro: ai, 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 ai. Jesus falou assim, ó: Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar. Versículo 31, tá? Simão, Simão, eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Autorização. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Engraçado que eu achava que essa palavra converteres aqui era um homologel de conversão, mudar de direção, mas não é. O sentido dessa palavra em grego é: quando você voltar à sua posição de firmeza, fortalece seus irmãos. Ele falou: quando você retornar da onde você saiu, fortalece seus irmãos. Esse é o sentido. Olhei hoje essa palavra em grego, fiquei impressionado o sentido dela em grego. Impressionado. É isso que o diabo quer. Quer esgotar a sua fé. Eu ouso dizer para você que o pecado não é capaz de destruir você, porque você pode vencer o pecado. Pessoas, nada. Mas quando você abandona a sua fé, é a única maneira que você pode ser destruído. Você pode passar qualquer coisa, você pode pecar, você pode fazer o que for. Deus te traz arrependimento, te purifica, te trata, te dá umas varadas em você. Mas, se você abandonar a sua fé e blasfemar contra a sua fé, ou se apostatar da sua fé, esse é o seu grande perigo na sua vida. Quem crer que todas as coisas contribuem para o seu bem, fala: todas as coisas contribuem para o meu bem. Romanos 8, 28. Porque Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Fala: através de tudo que eu estou passando, estou certo de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano, o seu propósito. Fala: faz parte de tudo que eu estou passando. Desde que você continue enxergando nessa direção. Não se ofenda com Deus, não se ofenda com seus irmãos, não jogue a sua tribulação nas costas de outro, suporte o seu fardo, sua luta, sua guerra, vai passar. Fala: é passageiro. Eu estou saindo renovado, forjado. Escute o que eu vou ensinar para vocês. Toda vez, antes de algo novo acontecer na minha vida, uma grande provação vem contra mim. Perseguição, traição, perdas, lutas, todo tipo de provação. Elas se levantam, mas elas são rápidas, passageiras, porque a glória de Deus ela está vindo. Eu estou profetizando para você agora: a glória de Deus ela está vindo. Eu quero que em 1 minuto agora você abra suas mãos, agradeça a Jesus pela palavra e fale com Ele: Senhor, me ensine a vencer pela fé, como homem, como mulher. Fala: como um ser humano, eu quero te honrar na minha carne, na minha mente, na minha consciência. Isso, começa a puxar essa unção sobre você. Puxa essa fé sobre você. Puxa isso, puxa isso. Aleluia.